Que alegria de novo, irmãos, estar aqui com vocês, mais uma vez, juntos. Para mim é um privilégio, com toda certeza. Trago também um abraço dos irmãos lá de Cuiabá, que se reúnem na casa da irmã Ivete e do pastor Agostinho. Eles mandam um abraço a todos vocês, tá? Acompanham as pregações do Cláudio lá no YouTube. Então a gente é uma família aí de, às vezes, irmãos que nem conhecemos, né? Pessoalmente, mas o abraço está entregue aos amados. Amém? Irmãos, quando eu soube que viria para cá, até tinha mencionado para o pastor Cláudio, e aí ele já tinha me feito convite para trazer essa mensagem, né? Então eu comecei a montar essa mensagem, que a princípio era uma mensagem de oração, uma mensagem de comunhão com Deus, de fé. E eu cheguei ontem de viagem, foi mais ou menos umas 10 horas viajando, 3 aeroportos. E durante essa viagem eu comecei a ter uma inquietação para ir para um outro assunto, que é esse assunto então que eu trouxe aqui. Então eu creio que o Senhor quer tratar alguma coisa conosco a respeito disso, que eu intitulei como a loucura escandalosa da cruz. Eu não tenho nenhuma competência, irmãos, para pregar isso aqui, mas o Espírito Santo tem, e eu creio que o Senhor vai falar conosco. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 22 e 23. Abrindo um parênteses, se os irmãos quiserem deixar marcado aí alguma coisa em 1 Coríntios, porque nós vamos voltar para esse capítulo aqui, o capítulo 2, algumas vezes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Vamos orar? Pai, nós precisamos da revelação do Cristo crucificado, Pai. E só através do Espírito Santo nós poderemos compreender um pouco a respeito disso. Sei, Pai, tenho convicção que o Senhor quer tratar a respeito disso hoje. Então fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Império Romano, que foi o império mais sanguinário que existiu, o maior, bastante organizado. Nós temos filmes e nas escolas nós aprendemos a respeito do Império Romano. Inclusive temos algumas, pelo menos o escopo das leis que formam uma sociedade hoje, que aconteceram naquela época do Império Romano. Esse império, ele, como eu disse, foi um império muito sanguinário, e uma das formas punitivas era a cruz, era a crucificação. A cruz era uma espécie de fim da linha, era um sinal de que aquele indivíduo foi condenado à morte, que para ele não existiria mais vida. Era um instrumento de dor, porque o crucificado sofria muita dor para morrer. A gente olha ali e pensa que às vezes a pessoa que foi crucificada morria na hora, mas na verdade poderia ficar ali pendurado na cruz durante dias, agonizando. Era um instrumento de vergonha, porque passaria por toda uma humilhação, dor e morte. E para que a pessoa pudesse ser condenada a isso, precisava ter feito algo muito hediondo, muito horrendo,
Nos nossos dias, alguns países têm, né, pena de morte. Eu acho que a mais comum é aquela cadeira elétrica lá nos Estados Unidos. Naquela época, era a crucificação. Mas para se chegar até lá, o indivíduo precisaria ter cometido algo muito grave, ou se ele atentasse alguma coisa contra o Império Romano, que é quem dominava naquela época. Então era basicamente isso, a forma como os romanos puniam as pessoas que cometiam atrocidades naquela época. Nesse cenário, nessa estrutura está inserido o povo judeu, que era um povo escravo do Império Romano. O Império Romano, por onde ele tentou ampliar-se, ele fazia aquele povo de escravo, mantinha algumas tradições, mas fazia aquele povo de escravo. E nesse cenário, o povo judeu estava inserido. O povo judeu que já havia sido escravo na Babilônia, da Síria, dos Medo-Persas, agora era escravo do Império Romano. Então, o que um judeu dessa época esperava? O Messias que viria libertar o povo daquela opressão. E na cabeça de um judeu, um povo ortodoxo, extremamente religioso, eles esperavam o Messias vindo com uma cavalaria de guerra, um homem forte, um homem de expressão, que viria e acabaria com tudo aquilo em forma de guerra, moveria os setores políticos da época, moveria toda uma estrutura para libertar o povo de Roma. Então, o judeu esperava isso, era isso que ele tinha como referência de Messias. Além disso, irmãos, todo o Antigo Testamento, ele é construído como o Deus dos exércitos, o Deus que é um Deus que você não poderia escrever o nome dele sem ter que jogar a pena depois para ser queimada, não podia se pronunciar o nome de Deus. Então, a imagem que o judeu ortodoxo tinha e tem até hoje é do Deus como um Deus de guerra, um Deus horrível, um Deus, tirano, digamos assim, se é que eu posso usar essa palavra. Mas os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Quem traz a revelação de Deus como Pai é justamente Cristo. Mas nós vamos falar isso um pouquinho depois. Então, o judeu pensava nisso. Um pouco antes do Império Romano, o antecessor do Império Romano foi o Império Grego. E o Império Grego foi tão importante nessa época, irmãos, que era como se fosse o inglês hoje nos nossos dias. Tudo o que nós vamos fazer está basicamente atrelado ao inglês. Então, você quer sair e se especializar? Tem que saber inglês. A economia basicamente é atrelada ao quê? Ao dólar. Não é assim nos nossos dias? Naquela época, o que havia restado do Império Grego, e principalmente a educação grega, se estendeu por todo o mundo daquela época e continuou sendo assim no Império Romano. Mas os gregos, eles tinham algo um pouco além disso. Todo o conhecimento, a fonte do saber, a filosofia, veio desse período do Império Grego. Então os gregos, eles tinham uma mente muito além dos seus tempos. Nós usamos até hoje leis da física, da filosofia, da matemática que foram descobertas lá. Os filósofos e pensadores gregos, aquela mente helenista. Então, e só mais um adendo. Os gregos, eles tinham milhares de deuses. Nós vemos hoje na mitologia grega, era um deus para o sol, um deus para a lua, um deus para o mar. Existiam muitos e muitos deuses. Então, para uma mente grega, de conhecimento absurdo, entender que um Deus morre numa cruz, isso era no mínimo absurdo, irmãos. Para o judeu, então, se você fala que aquele Deus que eles esperavam, o Deus de guerra com cavalarias, iria morrer
um Deus viria sem expressão humana e morrer numa cruz, isso era blasfêmia. Um Deus fraco, entre aspas, um Deus pobre, um Deus sem nenhuma expressão e afeição, isso era extrema blasfêmia para o povo judeu. Então, a gente tentando entender um pouco, conseguimos compreender o quão difícil era a mensagem que Deus viria trazer a respeito de Jesus morrendo numa cruz para esse povo. Então, o modelo humano era esse. Nós sabemos que quando Adão pecou, a serpente inoculou um veneno na humanidade que é: como Deus sereis. O homem, ele tem aspiração em querer ser Deus o tempo todo. Nós queremos ser donos do nosso próprio caminho, dono da nossa própria vida, e no fundo nós queremos ser o nosso Deus. A gente acha que o mundo gira em torno de nós. Essa é a nossa condição. O homem, ele tem esse quê de humanismo, e quando ele idealiza Deus nos moldes humanos. Basta a gente conversar com qualquer outra pessoa aí afora, fica meio que um absurdo para essas pessoas quando nós falamos da cruz, da morte, da vergonha, do que Jesus fez. Parece que não entra na cabeça, porque a idealização que eles trazem é um Deus humanista, é um Deus que jamais passaria por algo assim. Só que quando nós vamos para Deus, Deus age no contrassenso. Nós já vamos falar a respeito disso, mas eu quero que os irmãos abram aí agora em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 22, porque aqui fica bem claro como que o homem age nos moldes humanos. Mateus 16, 22, Jesus chega aos discípulos e começa a dizer que ele teria que passar por Jerusalém e ser entregue nas mãos dos pecadores, onde ele iria morrer. Então Pedro, versículo 22, diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha o molde humano, o modelo humano. Senhor, o Senhor morrer? Não, jamais, isso de modo algum vai te acontecer. Não, para com isso, tem compaixão de ti. E o Senhor Jesus depois olha para Pedro e fala: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas do homem. Então esse é o modelo humano. Mas por que isso acontece, irmãos? Porque o pecado, a verdade é que ele foi mais catastrófico do que a gente imagina. O pecado atingiu a nossa vida espiritual diretamente. O homem, ele é totalmente desconecto de Deus. O homem, ele é totalmente desconecto das coisas espirituais. Ele não consegue compreender as coisas espirituais. O homem é carnal. Muitas vezes, quando vamos falar com alguém que é descrente, eles não conseguem entender. Se você fizer uma reflexão da sua própria vida, você vai ver que antes da sua conversão, você também não conseguia entender e discernir as coisas espirituais, porque nós somos seres carnais por natureza. É preciso que aconteça o maior milagre para que nós então comecemos a discernir as coisas do Espírito, as coisas de Deus, porque do contrário, irmãos, não tem como. Vamos abrir a palavra agora em 1 Coríntios de novo, no capítulo 2 agora, para exemplificar isso que eu estou falando. E nós vamos ler o versículo 14 dessa vez, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É impossível que um homem natural entenda e discerna as coisas espirituais. Ele não tem essa, podemos colocar assim, capacidade. Então, o homem pensa que é Deus, ele se coloca como Deus da sua própria vida, ele idealiza um Deus nos moldes humanos e ele ainda por cima não consegue compreender as coisas espirituais. Esse é o modelo do humanismo. Irmãos, não só nos nossos dias, porque Paulo já vem relatando isso lá no primeiro século. A igreja de Deus tem sido invadida, hoje nós temos bastante informações, por esse modelo, pelo modelo humano. E esse modelo é tão perigoso, irmãos, porque ele se parece em algumas características com o cristianismo, mas ele não é. E errar o caminho, como a gente fala na aviação, por 15 centímetros ou por 30 milhas, é errar o caminho de qualquer jeito. O humanismo secular, ele se traveste de cristianismo e ele começa a inundar o povo de Deus com isso. Alguém uma vez disse, eu não consigo me recordar quem, mas disse assim: antigamente Satanás perseguia a igreja de Deus, hoje ele tem se tornado membro. Isso é perigoso, irmãos. Cada vez mais pessoas pregando o que não é a loucura da cruz. Paulo alertava isso lá aos Gálatas, quando começaram a dizer que ele pregava a religião da circuncisão, que era a religião judaica. Ele disse: bom, se eu continuo pregando a religião judaica e continuam me perseguindo, então o escândalo da cruz é vão. Nós precisamos caminhar por esse caminho, o caminho da cruz, o caminho que, como eu disse no começo, é o final da linha, o final da linha de Adão, o final da linha da nossa vida corrupta. Então esse é o modelo do humano. Quando nós vamos para o Senhor, Deus age totalmente no contrassenso do ser humano, é totalmente contraintuitivo. Eu amo o Evangelho, irmãos, porque uma das características do Evangelho é ser paradoxal. Aquele que quer ganhar tem que perder, o que quer viver, na verdade, tem que morrer. Para você crescer, você tem que diminuir. É tão interessante isso. Para você crescer na vida cristã, quanto mais você cresce, na verdade, você diminui. Quando os discípulos estavam tendo uma reunião, uma discussão a respeito de quem ficaria no lugar de Jesus, e ali aquela coisa, Jesus em seguida começa a lavar os pés deles. Irmãos, imagina isso na cabeça de um judeu ortodoxo. Deus lavar o meu pé? Pedro ainda fala isso: o Senhor não vai lavar o meu pé não, meu pé não. Pedro era o mais afoito, né? E aí o Senhor Jesus diz: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então o Evangelho é totalmente paradoxal. É como se Deus quisesse dizer assim: olha, você está indo por aqui, mas na verdade você tem que voltar. Faz um 180 aí e volta, porque é totalmente o contrário do que você pensa. E nós temos vários exemplos disso, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vamos abrir no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel 16, versículo 7. Amém, né? 1 Samuel 16, 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração.
Isso vai totalmente de encontro àquilo que eu estava falando. O Senhor não está preocupado com aparências externas, com o modelo religioso que o próprio homem criou. Isso não interessa para Deus, irmãos. O que interessa de fato e de verdade é o que nós somos interiormente. De nada adianta, irmãos, passarmos uma vida externamente piedosa, mas por dentro nunca termos nascido de novo. O Senhor não vê o exterior. Às vezes, para os homens daqui dessa terra, nós podemos ser pessoas maravilhosas, mas completamente avessos a uma vida de um regenerado diante de Deus. Então Deus age no total contrassenso. Ao longo dos tempos, Deus começa a pegar homens de pouquíssima expressão para continuar fazendo a sua obra. Então Deus pega um homem chamado Abrão, de Ur da Caldeia, que não tinha nenhuma expressão a princípio, e faz dele o que a gente conhece como o pai da fé. Depois Deus vai pegando e começa a pensar Isaías, Jeremias, um profeta chorão. Chega no próprio Davi aqui, que o pai inclusive tinha esquecido, né? Samuel teve que falar: são só esses, não tem mais alguém? E aí o pai dele tem um outro filho lá que está cuidando das ovelhas, franzinho. Deus vai pegando homens inexpressivos, e como a palavra diz, e nós vamos ler, as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, as coisas que nada são para tornar as que são. Me parece, irmãos, que Deus é especialista nesse assunto. E o que eu entendo lendo a respeito dessas coisas na palavra é que Deus ama fazer isso. Pegar homens que não têm nenhuma capacidade, nenhuma aptidão, nenhuma expressão, e fazer deles, através deles, a obra dele. O próprio Senhor Jesus era tão parecido com os demais, porque quando nós vemos filmes que retratam Jesus, ele sempre se destaca. É aquele que está com um manto branco, é o mais alto. Irmãos, a palavra não nos mostra isso. Jesus era tão igual aos outros discípulos, que para os romanos reconhecerem quem era ele, Judas teve que dar um beijo, porque senão eles não iriam reconhecer quem que era o tal Jesus. Jesus era simples. Paulo diz isso, acho que é aos Gálatas, ele diz: eu tenho medo que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se eu não me engano é aos Gálatas, né? 2 Coríntios aos Coríntios. Jesus era simples, irmãos. Então Deus tem essa especialidade de agir no contrassenso, no contraintuitivo, no paradoxal. Ele pega as coisas que não são e transforma em coisas que são. Ele pega as coisas loucas e transforma em coisas sábias. Aliás, envergonha as sábias com as loucas. Ele pega os pequeninos e coloca em ascensão, para mostrar para o homem que, como Paulo diz, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Aliás, a obra da redenção é Deus Todo-Poderoso encarnando no corpo da criatura que Ele fez, sendo cuidado por... Irmãos, parem para pensar. Imagina Deus sendo amamentado, o Deus Filho sendo amamentado por uma criatura que Ele fez. Imagina Ele doente e a mãe dele cuidando dele. Imagina Ele, por exemplo, a mãe tendo que trocar fraldas do Cristo. Irmãos, se isso não é loucura, eu fico pensando que isso na verdade é um extremo bom humor de Deus, porque parece que Ele fala assim: eu vou vencer o pecado, o humanismo, Satanás, na base da criatura. Porque se Ele vencesse como Criador, seria muito fácil.
Ele encarna, Ele passa por tudo isso. Imagine Deus num embrião. Isso é um absurdo. Mas é o que salva o homem de querer ser Deus. E aí Ele vem nesse mundo, passa por tudo que Ele passou, por sofrimentos. O Senhor Jesus, Ele não tinha uma casa, Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele diz: olha, a raposa tem aí o seu lugar, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. E Ele foi o Deus que criou o universo. Aí Ele vem em forma humana, inexpressiva, porque Isaías diz isso, que Ele não tinha nenhuma beleza. E aí Ele se sujeita a ser uma espécie de escravo de quinta categoria e vai até a morte, por amor a nós. E hoje às vezes a gente se levanta querendo ser alguma coisa. O nosso Senhor se rebaixou por amor. A cruz, irmãos, é a coisa mais louca que a gente pode imaginar. Mas é onde, como Agostinho diz, a cruz foi onde Deus escreveu o amor, onde Ele contou a história do amor. É como se Ele dissesse assim: eu vim até aqui por amor, seu e meu. E sabe onde nós estávamos? Com toda certeza, na multidão que estava gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Porque nós não discernimos coisas espirituais se o próprio Deus não vier em nós e assim fazer no nosso interior, para que a gente tenha essa compreensão. Vamos abrir no livro de Filipenses. Aliás, um pouquinho antes, 1 Coríntios de novo. Eu falei que a gente ia passear por 1 Coríntios, capítulo 1, 27 e 28. Isso, na verdade, eu já falei, mas vamos ler. Vamos ler o 26 também, para ficar bem completo. 26, 27 e 28. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim, ao propósito disso, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que glória nós temos quando nós pregamos a palavra por aí, porque às vezes a gente pode pensar: não, mas eu prego a palavra por aí. Que glória nós temos quando nós oramos muito, ou jejuamos, ou fazemos qualquer obra de caridade. Irmãos, nós não temos nenhuma glória. Deus é quem fez tudo isso. Deus nos escolheu antes de ter fundado o mundo. E na verdade Ele já tinha feito toda a nossa salvação antes de haver a queda. Que glória nós temos! Onde nós estávamos? Quando Jó começa a murmurar com Deus, Deus chama ele para conversar e fala assim: Jó, onde é que você estava quando eu criei as estrelas? Por isso que eu falo, Deus é um Deus de bom humor, né? Tem uma passagem lá que Ele fala para Jó assim: vai ver que você sabe. Eu fico imaginando essa conversa. Aonde nós estávamos, meus irmãos? Nós não temos glória nenhuma. Pessoas que querem a glória para si, como eu tenho visto, que querem ser importantes com a palavra de Deus, que dizem que fazem e deixam de fazer, eu fico olhando e peço para que Deus tenha misericórdia, porque com toda certeza o rigor para essas pessoas vai ser muito maior, porque eles pervertem a palavra de Deus.
Eles querem transformar aquilo que é de Deus em moldes humanos. E isso sim, meus irmãos, isso sim é algo gravíssimo. Trazer a graça do Senhor, essa palavra onde a gente vê o Cristo sendo morto nos moldes humanos, aonde você precisa fazer, você precisa produzir, porque senão você não vai ser abençoado, porque senão você não vai ser perdoado. Isso é charlatanismo. Eu já ouvi muito por aí, você tem que se arrepender para que Deus te perdoe. Não, não é assim. Nós não nos arrependemos para que Deus nos perdoe, mas porque primeiro nós já fomos perdoados por Deus em Cristo, é que nós temos condição de nos arrepender. É tudo ao contrário, irmãos, do que a gente aprendeu a vida inteira. Nós aprendemos que nós precisamos fazer para receber, e na verdade não. A Bíblia diz que Deus fez em nós, e assim nós temos a condição de poder reagir. Deus age e a gente reage. Por isso que a palavra da cruz, a mensagem, o escândalo de Deus morrendo, ela ofende o mérito, porque o homem que ele é meritocrata, que ele quer fazer, ele vai falar, não, isso aí não, ele que vai fazer tudo por mim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pagar um preço, mas não é assim. A graça ofende o mérito. Eu me lembro de quando eu comecei a receber a palavra da salvação, da graça, há muito tempo já dentro de sistemas religiosos. Irmãos, eu tinha uma raiva disso. Eu tinha raiva disso. Você não entende nada, para a pessoa que falava comigo. Não, você está totalmente por fora, achando que eu estava fazendo a coisa certa. E um dia o Senhor abriu os meus olhos. Bendito o dia que Deus abre os nossos olhos, né, irmãos? É literalmente um nascer de novo. E aí, de repente, você começa a entender tudo que você não entendia. Aquele negócio de eleição, de que, nossa, não, isso é muito injusto. De repente, você começa a entender, você começa a discernir. Aí você lê a Bíblia e você começa a entender, fala, meu Deus, como é que eu nunca tinha ouvido isso? Eu li isso aqui, mas eu não entendia. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por isso, irmãos, abrindo parênteses, tenha paciência com as pessoas que vocês estão evangelizando. Às vezes a gente fica um pouco sem paciência, esse cara não entende nada, eu vou parar. Continue, porque na verdade ele não consegue entender ainda, mas se Deus quiser que ele entenda, ele vai entender, porque é Deus quem faz em nós isso, essa obra. Amém? Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8. Ele está falando de Jesus. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, o Senhor podia, penso eu, vir aqui na forma que Ele quisesse. Poderia vir aqui como os judeus esperavam. Mas Ele se abdicou de tudo isso para nos ensinar, além de nos salvar, nos ensinar que nós precisamos crucificar dia após dia a nossa arrogância de querer ser importante. E nós temos isso, irmãos. Lá no fundo nós temos isso. Nós queremos isso. O Senhor não. É tão lindo, porque isso tudo foi por amor. João diz assim,
Ele amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal é porque não tem outra palavra, não existe palavra para explicar. Como que a gente explica aqui o amor de Deus? Me lembrei daquela canção que falava assim: o amor de Deus é singular, é bem mais fundo do que o mar. O amor de Deus é inexplicável, de tal maneira que Ele se humilhou. Às vezes, eu me sentia tão importante, chegava às vezes em algum lugar e às vezes eu não era bem tratado, já ficava, esse cara está achando que é quem? O Deus do universo sendo cuspido na cara, o pessoal zombando dele na cruz. Vai, desce daí, você não é o Deus? Irmãos, que amor e que poder Ele teve que ter para, digamos assim, se manter, não ficar nervoso, né? Não ficar irritado com aquilo, porque Deus tinha sentimentos humanos, o Senhor Jesus tinha sentimentos humanos. Imagine o poder que Ele teve que ter para aguentar tudo aquilo como um cordeiro mudo e não revidar nada. Ele podia simplesmente, ele fala para Pilatos, né? Se eu quisesse agora mesmo, eu clamaria ao Pai e Ele me enviaria legiões. Imagine, levando cusparada na cara, quietinho. Às vezes alguém pisa aí no nosso calo, a gente já fica irritado, toma uma fechada no trânsito. Ei, irmãos, Deus precisa me tratar por causa de trânsito. A gente fica bravo. Mas o Senhor Jesus foi até a morte de cruz, em silêncio, mudo, por amor que Ele teve por nós. Já passou da hora da gente começar a refletir nisso, no nosso dia a dia. Porque o problema, irmãos, não é aqui, o problema é no nosso dia a dia. Trazer essa loucura escandalosa da cruz no nosso dia a dia, praticar o Evangelho no nosso dia a dia, porque senão a gente vai ser igualzinho os judeus lá daquela época que viviam de aparência, e não vai adiantar de nada. Essa loucura e escândalo da cruz, ela atinge nós. O próprio Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz significa o quê? É o fim da linha para mim. Eu não tenho direitos. Quando a gente começa a achar que tem muito direito, é uma coisa errada, porque eu fui crucificado com Cristo. Paulo diz isso, né? Ele diz assim: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos prosseguindo para o final. Vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o 1 e o 2 agora. 1 Coríntios 2, 1 e 2, diz assim, o apóstolo Paulo, tá? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, quando chega em Corinto, ele está vindo de uma viagem missionária lá de Atenas. Ele primeiro sai de Tessalônica, passa por Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele começa a passear pela praça dos atenienses e começa a ver
e a palavra diz isso lá em Atos, que ele ficou perplexo de ver como que os atenienses, os gregos, eles tinham inúmeros deuses. Ele começa a passear na praça e começa a ver estátua do Deus não sei o que, e Deus não sei o que, e Deus. Ele ficou perplexo com aquilo. E nessa caminhada por essa praça, ele vê um outro altar que está escrito assim: ao Deus desconhecido. Os gregos, eles eram tão, não sei se eu posso dizer religiosos, mas eu não tenho outra palavra, que assim, bom, se existe algum Deus que a gente não conhece, vamos fazer uma estátua aqui para ele, é o Deus desconhecido. E Paulo vai pregar para esse povo. Então, ele chega para esse povo que era extremamente conhecedor, sábios, homens filósofos, e ele faz um discurso que ficou conhecido como o discurso ao Deus desconhecido. Então ele começa a dizer: eu vi lá na praça que vocês têm uma estátua do Deus desconhecido, é desse Deus que eu venho falar para vocês. E ele começa a colocar palavras maravilhosas. É um discurso excelente, porque ele está falando com uma plateia que tinha muita inteligência. Então ele começa a discursar de maneira maravilhosa, humanamente falando. Só que, quando ele termina, os sábios ali falam assim: a respeito disso aí nós vamos te ouvir uma outra ocasião. E de todas as passagens que eu vi, pelo menos na Bíblia, que Paulo prega o Evangelho, essa foi a que menos pessoas se converteram. Se eu não me engano, foram umas 3 ou 4. E aí o pastor Glênio, ele tem uma tese a respeito disso, que me parece ser mais ou menos por aí. Porque Paulo, nesse discurso do Deus desconhecido, ele começa a falar de Jesus, e ele vai direto para a ressurreição. Ele pula a cruz. Quando ele termina esse discurso lá em Atenas, então ele começa a ir para Corinto, que é essa passagem que nós lemos. Aí quando ele chega em Corinto, ele começa a dizer somente do Cristo crucificado. E ele começa a dizer: eu não quero saber de ostentação de palavras, eu vim falar para vocês de Jesus Cristo crucificado. Pelo que me parece, lá em Atenas ele meio que oculta a cruz, pula para a crucificação, dali para frente ele aprende uma lição: a mensagem poderosa do Deus que salva está aqui, na cruz de Cristo. Porque, irmãos, se Deus não morreu em Jesus, e se não nos levou a morrer em Jesus, tudo isso aqui que nós estamos fazendo de nada adianta. Se a nossa pregação não for a respeito de Cristo crucificado, a ressurreição não pode acontecer. Só ressuscita quem morreu. E se nós ressuscitamos com Ele, então quer dizer que nós também morremos com Ele. A morte de Cristo e a nossa morte é a chave, na minha opinião, é a chave do Evangelho. Porque a gente ouve dizer por aí muito a respeito de Jesus ter morrido por nós, mas pouquíssimas vezes nós ouvimos dizer que Ele morreu e também nos incluiu nisso. Aqui está a chave do Evangelho, a cruz de Cristo. Então ele diz: eu decidi nada saber, a não ser de Cristo e este crucificado. E daí, se você for ler as cartas de Paulo, em todas as cartas ele frisa, ele enfoca a morte e a morte. Tanto que ele mesmo diz: eu fui crucificado com Cristo, eu não vivo mais. Nós precisamos dessa mensagem. E aí, vamos abrir então em 1 Coríntios de novo agora, versículo 21. É o último versículo, irmãos. 1 Coríntios 1, 21. Através disso, Deus escolheu uma maneira de salvar pecadores. A obra de Cristo na cruz é um fato, mas esse fato precisa nos alcançar. Nós precisamos saber disso, para que nós possamos crer. Então Deus escolhe uma maneira para que isso aconteça.
1 Coríntios 1, 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pregar a cruz é loucura, irmãos. Pregar a cruz é, como a gente disse na mensagem inteira, é um contrassenso. A gente começa a falar de coisas que são totalmente contrárias ao pensamento humano, e Deus escolhe exatamente isso. É essa loucura que vocês vão pregar, porque a cruz, Cristo morrendo na cruz, é uma loucura, e é essa loucura que vocês vão pregar para o mundo. E é essa loucura, irmãos, que até hoje pode mudar e transformar uma pessoa. Nós podemos dar o nosso testemunho, nós podemos falar que Deus é um Deus maravilhoso, que faz milagres, e Ele faz mesmo. Nós podemos falar de diversas questões que estão na palavra de Deus, as histórias bíblicas que tanto nos encorajam, mas se nós não falarmos da loucura da cruz, é impossível que uma pessoa se converta. Se ela não ouvir a loucura da pregação de Cristo numa cruz e ela é inclusa, ela não vai se converter. E é por isso que hoje em dia as igrejas estão cheias de gente vazias, porque elas nunca ouviram falar do Cristo crucificado. Elas ouvem falar que elas vão ser abençoadas, que elas vão ter muito sucesso, elas ouvem louvores que falam isso, que elas estão na prova, mas que logo vem a vitória. Mas o assunto principal do Cristo que morre, elas não escutaram. Por isso que elas não chegaram ainda ao pleno conhecimento da verdade. Mas como é Deus que faz, quando Ele quer fazer, Ele vai achar um jeito. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem os seus salvos em todos os lugares. Deus tem. Às vezes não chegou ainda naquela pessoa, mas se Deus tem aquela pessoa para ele, com certeza vai chegar. E o nosso dever é enfocar e disseminar essa palavra. A palavra de que o Deus Todo-Poderoso veio, encarnou, foi perseguido, foi torturado, morto, nos incluiu nisso tudo e ressuscitou, nos dando uma nova vida. É isso que salva. Termino nas palavras do apóstolo Paulo, que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do gentio. Irmãos, a pergunta que eu deixo nessa noite é: você conheceu essa obra escandalosa da cruz pessoalmente? Já tinha ouvido falar disso, a respeito disso? Porque no final das contas, no fringir dos ovos, é isso que vai fazer total diferença nas nossas vidas. Então essa é a reflexão que eu trouxe nessa noite. Espero que os irmãos tenham entendido. E se alguma coisa ficou meio vagando no pensamento, o Cláudio está aí depois para tirar as dúvidas. E óbvio, né, irmãos? Pega esses versículos aí depois, deem uma lida. Tem muita coisa que eu podia falar, mas numa pregação de, 30, 40 minutos é quase que impossível. Mas está aí, eu creio que a palavra que o Senhor queria trazer foi pregada. Amém? Vamos orar? Louvamos o Teu nome, ó Pai, por fazer uma salvação tão complexa, Senhor, tão contraintuitiva aos nossos olhos, Senhor. O Senhor agindo totalmente contrário do que o homem pensa, e eu louvo o Senhor por isso, Pai, pela Sua palavra que diz que o Senhor escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Senhor, nós somos homens e mulheres sem competência, mas nós cremos no Deus da competência e pedimos, Senhor, que o Senhor traga a sabedoria
não desse mundo para a nossa mente, mas a sabedoria do Senhor, para que possamos entender e discernir as coisas espirituais, para que, Senhor, consigamos receber aquilo que o Senhor tem proposto em Sua palavra aos nossos corações, a graça, Senhor, que é de graça, meu Pai, ofendendo o nosso mérito. Aliás, Senhor, nos ajuda a trazer esse morrer todos os dias das nossas vidas, Senhor, para que a Tua vida seja manifesta em nós. Nós precisamos, Pai, nós carecemos, e assim eu oro, agradecendo por mais uma vez estar aqui com os meus irmãos e meus amigos, em nome de Jesus. Amém.